Nós temos que orar. A oração é o pilar da caminhada do cristão. Sem a oração não existe salvação, porque nós não oramos para ser salvo, nós oramos porque somos salvos. E a verdadeira evidência de um grande avivamento é que tinha alguém orando para que acontecesse essa manifestação do Espírito Santo através de alguém. E o avivamento só vai vir pelo Espírito Santo quando alguém estiver de joelhos dobrados. Grandes homens, qual foi o êxito desses homens? Jerônimo Savonarola, a biografia de Savonarola diz que as suas orações eram tão impactantes e intensas que toda a nação foi abalada. John Hus morreu queimando, cantando e orando, o homem de profunda oração, meus irmãos. Hudson Taylor, missionário no interior da China, sua biografia diz que o sol nunca nasceu na China sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos. Charles Finney costumava se retirar aos bosques quando se sentia vazio, seco, orava todos os dias enquanto não se sentisse novamente revertido do poder de Deus em oração. John Wesley, conhecido como tição tirado do fogo, a biografia diz que um pastor normal prega 100 vezes por ano. John Wesley pregava 700 vezes por ano durante 54 anos do seu ministério. Qual o segredo do tição tirado do fogo? É que antes ele foi ao fogo em oração. Era um homem de montes e de vales. Eram homens que estavam preparados para o avivamento pelo poder do Espírito Santo. Outro homem de oração, Jonathan Edwards, um homem magro de tanto orar e jejuar. Seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, abalou a sua nação. Mas convém saber que antes de pregar o comovente sermão, Edwards por 3 dias não se alimentou e nem dormiu, clamando a Deus: dai-me as almas da Nova Inglaterra. Homens esperando na posição correta para o grande avivamento na sua nação. Martinho Lutero, meus irmãos, quem não conhece Martinho Lutero, orava 5 horas por dia. E sua biografia conta que antes de começar a reforma, orava 5 horas por dia. E sua biografia conta que antes de começar a reforma, ele ora a madrugada inteira e não revoga, criando a revolução. E hoje nós somos filhos da reforma, porque um homem estava de joelhos, e hoje nós somos filhos da reforma. George Miller, quem não conhece George Miller, o missionário dos orfanatos, a história diz que o comentário que fazia de George Miller era que quando ele orava, o céu ficava em silêncio para ouvir a oração de George Miller. Perguntaram para George Miller se ele orava muito, e a respeito dessa pergunta ele respondeu: eu oro algumas horas todos os dias e ainda vivo no espírito de oração. Oro enquanto ando, enquanto deitado e quando me levanto. Estou constantemente recebendo respostas. Uma vez persuadido de que certa coisa é justa, continuo a orar até receber. Nunca deixo de orar. Milhares de almas têm sido salvas em resposta às minhas orações. Espero encontrar dezenas de milhares delas no céu. O grande ponto é nunca cessar de orar. Antes de receber a resposta, tenho orado 52 anos diariamente por alguns amigos e creio que eles ainda se converterão. Esses homens nos ensinam a posição que Deus quer que nós estejamos na nossa geração. David Brainerd, meu irmão, um jovem que se converteu com 21 anos e morreu com 29, uma vida curta, mas totalmente rendida ao Senhor. Pregou para os canibais, os índios peles vermelhas nos Estados Unidos, correndo o risco de ser comido vivo pelos índios. Passava dias evangelizando os índios, e quando a convicção veio, David fez o apelo e assim ganhou toda a tribo para Jesus. Outro homem de Deus, eu não sei se você conhece, chamado Josué Irion. Ele disse que ele teve uma visão ao levantar-se para interceder pela igreja, e ele vê um profeta de Deus lá e diz assim: diz o Senhor Irion, todas as madrugadas que você se levanta para interceder pela minha igreja, eu, Senhor teu Deus,
já estou te esperando, porque eu recebo a tua oração. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, perguntaram para ele qual é o segredo da igreja que ele pastoreava. Spurgeon respondeu: o segredo do meu ministério, a igreja do tabernáculo, é que na reunião de oração da segunda-feira, todos os 12.000 membros da igreja comparecem para orar. Meu irmão, o segredo é nunca parar de orar. O segredo é nós estarmos de joelhos. O segredo é nós estarmos com o nosso coração voltado para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. O segredo é nós cravarmos os nossos olhos na eternidade. Outro homem de Deus chamado John Knox, a rainha da Escócia, diz: eu não temo os exércitos ingleses, eu temo as orações de John Knox. Ele clamava a Deus sem cessar, dizendo: dai-me as almas da Escócia, senão eu morro. Se você não entender que a oração é o combustível, é o oxigênio do salvo, do cristão, é o oxigênio daquele que quer permanecer sentindo, vivendo e contemplando a presença de Deus, se você não entender que esse meio pelo qual o Senhor opera é a oração, nós nunca viveremos experiências profundas, e Deus não vai escolher aquele que não ora para o grande avivamento que está para acontecer. Todo aquele que está orando está dando uma resposta para o reino, dizendo: eis-me aqui, me envia. Não faça o que tu está por fazer nos próximos dias sem me incluir. Você tem que gemer, você tem que chorar, você tem que ter um momento de oração diário com o Senhor, porque somente através da oração é que Deus vai enviar os seus verdadeiros adoradores para queimar nessa geração. A oração é o avivamento, e o avivamento é a oração. Seja você participante daquilo que Deus está por fazer. Se você estiver de joelhos dobrados, Deus estará com a mão estendida para te enviar para a grande obra do poder do Espírito Santo.